E se eu disser para você que para combater uma conspiração de cientistas ateístas contra a raça superior dos saxões que tentam usar o sistema métrico contra as medidas divinas inscritas por israelitas nas pirâmides do Egito, você acaba acumulando milhas no cartão de crédito e não quilômetros. Calibre o seu pneu com libras de força e mede o seu encanamento em polegadas. Ou pelo menos é o que alegam. O mundo inteiro usa o sistema métrico. Isso é, o mundo inteiro, menos Mianmar, Libéria, alguns lugares pequenos que a gente nem põe na lista aqui, que estão no processo de usar, e os Estados Unidos, que ainda seguem um sistema bizarro e incompatível, onde alguém não tem 1,81 m de altura, tem 5 pés e 11 polegadas, o que dá quase 6 pés, que são 5 pés e 12 polegadas. Onde um cano que eu precisava conectar aqui em casa usa uma medida de meia polegada ou 1/4 de polegada, e as medidas menores e maiores seguem frações de polegada, enquanto para distâncias maiores as frações viram outra medida, como 1/5 de milha, virando 1056 pés. Acredite ou não, o mais intuitivo, ou pelo menos o mais antigo, não é usar um sistema decimal e universal como o metro que a gente usa aqui no Brasil, onde 1 quilômetro tem 1000 metros, 1 metro tem 1000 milímetros e 1 grama é o peso de 1 centímetro cúbico de água, onde tem o volume de 1 mililitro. Por grande parte da nossa história, as medidas eram muito mais baseadas no nosso corpo ou na nossa capacidade, como medir em pés ou polegares, ou calcular uma área de terreno pelo quanto alguém consegue carpir durante um dia, ou pesar algo em grãos e por aí vai. Faz, na verdade, algumas décadas que a humanidade resolveu de fato concordar como um todo em usar um sistema de medidas internacional e universal. E aí universal tanto em como as medidas são compatíveis entre si, como eu descrevi aqui no começo, quanto no fato de que o metro que você mede é o mesmo metro que alguém mede no botão. Uma transição que não foi fácil, gerou revoltas aqui no Brasil, derrubou um avião no Canadá e deixou de fora alguns cantos do mundo bastante atrasados que ainda lutam contra, e os Estados Unidos são desses, pelo menos nas aparências. Hora de ver o porquê. Mas antes de tentar entender esse sistema maluco e o que levou a ele, se você quiser uma boa medida de proteção dos seus dados, auditada, com segurança, sem registro da sua atividade, esse vídeo aqui tem o apoio da Surfshark, que vai bem além de servir uma boa VPN. Como VPN, a Surfshark tem aplicativos para todo tipo de aparelho, então além de celular, tablet ou computador, você também pode usar a Surfshark em Android TV, Switch, Fire TV, Apple TV e mais, e assistir ao que você quiser de lá, com acesso ao conteúdo por servidores em 100 países, sem engasgo e com quantas conexões simultâneas você quiser. Cada aparelho seu pode conectar ao mesmo tempo, assim como amigos, familiares ou quem mais dividir a conta. E tem mais. Se você quer mais segurança, a Surfshark oferece o Surfshark One, que tem serviços como antivírus, para você checar o que baixa, quais programas estão rodando na sua máquina ou sendo instalados, e bloquear vírus e malware, e até acesso a webcam em até 5 dispositivos simultâneos. Assim você protege seus dados, sua navegação e o seu computador. Aproveita o link surfshark.com/atila ou escaneie o QR Code aqui na tela, assim você tem 4 meses grátis de assinatura e 30 dias com devolução do seu dinheiro para aproveitar a Surfshark. Que problema que a falta de uma medida universal pode causar? Dá uma olhada nisso. Em 1983, a Air Canada estava operando o seu primeiro Boeing 767, que trazia algumas particularidades. Ele era todo baseado no sistema métrico, o que era uma novidade para a companhia aérea, e tinha uma propensão a queimar a bomba de gasolina, como o meu antigo Celtinha, e no meu caso porque eu sempre andava com o tanque na reserva, e aí não tinha combustível para resfriar a bomba, que queimou mais de uma vez, eu acabei descobrindo na prática. Mas no caso do Boeing, da Air Canada, em julho de 1983, o seu 767 teve um problema no sensor que indica a quantidade de combustível. E isso aconteceu um pouco antes do voo 143 decolar de Montreal. E eles não tinham peça de reposição disponível lá no aeroporto. Então, para poder decolar e seguir a viagem mesmo assim, desabilitaram o sensor, que foi substituído, ou melhor, seria substituído no destino do avião lá em Edmonton. E para poder decolar, para fazer o abastecimento, resolveram fazer a medida manualmente. Então mediram a quantidade de combustível na mão com uma vareta para ver quanto faltava no tanque para fazer o trajeto de ida. O problema é que o sistema de controle usa a massa de combustível no tanque e não o volume em litros. Então eles teriam que fazer contas para converter litros em massa, massa em litros. Para o trajeto todo, precisavam de um pouco menos de 22.300 quilos de combustível. E o tanque estava abastecido só com 6.000 e poucos quilos conforme mediram. Ou seja, faltavam mais de 16.000 quilos de combustível. Só que quando o piloto foi colocar no computador de bordo a medida, ele escreveu a massa que tinham calculado no tanque pensando em libras. Então,
E esse era o padrão até lá. Então ele escreveu 13.600 libras, que era o dobro do que tinha em quilos, porque a libra é meio que metade do peso do quilo. Eu estou arredondando aqui para ficar mais fácil. Só que o sistema era métrico, e aí ele interpretou esse número como quilos, que valem mais ou menos o dobro. Então o avião entendeu que ele tinha o dobro de combustível no tanque do que ele realmente tinha, e aí ele calculou que se já tinha 13.600 quilos, ainda precisaria de mais 8.600 quilos de combustível. 8.700. Aí o piloto e a equipe entenderam errado de novo esse número de resultado e entenderam que faltava 8.700 libras. E aí colocaram o volume correspondente a isso em litros, o que é cerca de metade do que seria em quilos. Ou seja, por conta da falha de conversão, o computador entendeu que faltava metade do que realmente faltava de combustível, e eles entenderam que para completar isso, tinha que completar com metade da metade, ou um quarto do que realmente faltava. Com o sensor de tanque quebrado, sem poder perceber isso pro azar das pessoas que estavam partindo para o voo. Aí, claro, o resultado foi que o combustível acabou, meio que do nada, no meio do caminho, e o avião simplesmente desligou sem esse combustível. E tiveram que pousar um 767 cheio de sistemas eletrônicos que precisavam dos motores ligados para funcionar, e desligaram junto com os motores, usando um treino que os pilotos tinham feito para muitas adversidades, mas que nunca tinha considerado 2 motores desligados. Para sorte, depois desse azar todo dos passageiros, o piloto tinha experiência com planadores, e aí ele conseguiu planar um Boeing até o pouso de emergência numa pista de um aeroportozinho que arrumaram no meio do nada chamado Manitoba, que tinha sido parcialmente convertido em pista de corrida e estava tendo corrida no dia de quadriciclo, se não me engano. E fizeram isso sem o trem de pouso, que não desceu porque não tinha eletricidade, só que isso acabou ajudando o avião a parar melhor. No fim, dada essa situação toda, deu tudo bastante certo. Mas ficou para a Air Canada a lição que um problema de um sistema híbrido, com parte da frota em metros e parte da frota em sistema imperial, traria. Converteram tudo para o sistema métrico e pelo menos evitaram prejuízo como os mais de 120 milhões de dólares e os muitos anos de trabalho perdidos com a sonda Mars Climate Orbiter, que se esborrachou em Marte depois de ter sido programada com o sistema imperial e ter recebido instruções métricas da NASA. A gente vive num mundo muito cômodo, onde praticamente qualquer país que você visite, ou entre em contato, ou tente fazer negócios, usa as mesmas medidas de distância, de peso, de quantidade e mais. Sem falar nas medidas de tempo, porque alguns países têm um calendário um pouquinho diferente. Parece estranho falar dessa universalidade, mas grande parte da nossa história não passou por isso. Eu ainda lembro do meu espanto quando eu li no A Informação do James Gleick, que é um livro ótimo, que até a expansão das linhas de trem exigir pontualidade universal para o trem sair e chegar na hora, as cidades próximas podiam ter horários diferentes, tipo o horário da igreja, o relógio da igreja, que regulava a vida de todo mundo, marcar meio-dia numa hora diferente do outro relógio da outra igreja, da outra cidade. E isso não incomodava ou ninguém nem percebia, porque até então a viagem entre as cidades era longa demais, e aí não fazia diferença. Regiões diferentes de um mesmo país tinham medidas diferentes, ou medidas iguais e incompatíveis, como um pé de distância, um pé de medida, que era uma medida super comum, mas que podia ter, pelo menos na Europa, mais de 28 centímetros em alguns países, até quase 35 centímetros em outros, dependendo da cidade que você fosse. É tudo um pé, mas pé de quem? Até mesmo dentro de um próprio país, regiões diferentes tinham a mesma variedade de medidas que a gente consegue ver hoje para nome do pão de padaria, ou para mexerica, tangerina, bergamota, enfim, sempre tem essa biscoito, bolacha e outras coisas para a gente medir isso. E o sistema que unificou essas medidas todas e universalizou as medidas, que é um sistema internacional de medidas, é o sistema métrico, que é muito mais novo do que a adoção dele pode fazer parecer. A revolução das medidas veio de uma revolução de fato, que foi a Revolução Francesa. Com a queda da Bastilha e o começo da Revolução em julho de 1789, a Academia Francesa de Ciências resolveu propor um novo padrão de medidas que seriam mais baseadas na natureza, menos baseadas em humanos e seriam mais simples de usar. Eles resolveram medir uma reta imaginária que ligasse o Polo Norte até o Equador do mundo, passando por Paris, e definiram que uma fração em 10 milhões dessa reta seria o mètre, ou metro, do grego metron, de medida. E para fracionar esse metro, ao invés de usar dúzia, metade, um quarto, tudo seria dividido pelo sistema decimal. Um metro tem 10 decímetros, que tem 10 centímetros, que tem 10 milímetros, e assim segue.
As medidas de volume e de massa também seguiriam o metro. 1 litro de água tem que ser a água que ocupa um cubo de 10 por 10 por 10 centímetros, que pesa 1 quilo por definição. Chegaram até a bolar um sistema de tempo, que dividia o dia em 10 horas, mas esse sistema infelizmente não vingou. Pelo menos infelizmente para mim. Esse sistema métrico foi uma das várias alternativas disponíveis para quem desenvolvia as indústrias em uma outra revolução mais figurativa, que foi a Revolução Industrial, e estava buscando uma precisão maior e mais compatibilidade entre as máquinas que estavam criando, além de criar processos mais padronizados. E tinham várias alternativas na época, mas o sistema métrico combinava não só essa universalidade da medida com algo bastante atraente, que era esse sistema decimal. Então, em alguns lugares, como no Reino Unido, o sistema métrico passou a ser favorecido pela indústria e, ao mesmo tempo, em outra área, os cientistas do mundo todo estavam discutindo como trocar informação de forma que eles pudessem ser compreendidos e que os seus processos pudessem ser checados. Por exemplo, não dá para eu falar para você que eu usei uma colher, um copo, uma xícara de alguma coisa para fazer um experimento. Se a xícara, o copo, a colher de outro lugar tem outra medida maluca, eu não sei como é que o pessoal se vira na cozinha desse jeito. O que fez dos cientistas promotores ferrenhos do sistema métrico pelo mundo todo, usando ele como uma língua universal das medidas, como Cândido Batista de Oliveira fez muito por aqui no Brasil. Só que medidas são uma coisa que todo mundo usa o tempo todo, então todo mundo tem a sua preferência e já tem padrões intuídos. Se você já tentou entender a temperatura em Fahrenheit, sabe como é chato, pelo menos no começo. Aí, nas primeiras décadas, a adoção do sistema métrico e a sua rejeição se tornaram uma questão política e de orgulho nacional. Seja o orgulho francês de criar um pavilhão na Exposição Internacional de Paris de 1867 só para o metro e para os seus feitos, ou dos ingleses que invocavam a rica história do sistema imperial britânico para rejeitar o padrão francês, tanto que até hoje as medidas imperiais podem conviver com o sistema métrico no Reino Unido, como milhas nas estradas e os pints no bar. Parece meio bizarro, em pleno século XXI, alguém ainda usar onças fluídas para medir o quanto cabe de cerveja em um copo, mas nem aqui no Brasil, onde a gente adota o sistema métrico há mais de 160 anos, essa adoção foi fácil. Pelo contrário, aliás. Aqui a gente também usava várias medidas baseadas no entorno, no nosso corpo, como palmos e braçadas. E adotamos oficialmente o sistema métrico em 1862, com a Lei Imperial número 1157, que foi assinada por Dom Pedro II e dava 10 anos para o sistema métrico francês ser implementado por aqui, com direito a multa e até prisão para infratores que não seguissem a linha. A ideia era alinhar o Brasil aos padrões europeus. Só que o que aconteceu quando chegou 1873 foi que a adoção obrigatória começou a ser imposta nas pessoas, mas a gente não tinha nem infraestrutura para poder fazer isso direito. Por exemplo, os pesos padrão precisavam ser importados e pagos pelos comerciantes e quem mais tivesse que fazer medidas. Faltava justamente a confiança da população para adotar um novo sistema, quando as medidas que as pessoas estavam acostumadas deixavam de ser usadas e agora elas tinham que acreditar que aquela porção valia aquele peso que ninguém nunca tinha usado antes e que aquilo ia custar o que os comerciantes diziam que custava. No Nordeste, onde o Estado era ainda menos presente, em 73 enfrentavam uma seca severa, um novo imposto e a imposição do serviço militar obrigatório. E aí, em cima disso, veio a necessidade de gastar com novos padrões de peso e balanças, e o custo estava sendo repassado para quem comprava. Foi aí que começou na Paraíba um levante que recebeu o nome de Revolta do Quebra-Quilos, onde as pessoas invadiam as feiras de cidades do interior e quebravam balanças e pesos padrão, com direito a alvejamento de policiais com tijolos de rapadura. Os ataques foram se espalhando pelo Nordeste e chegaram até Minas Gerais e duraram até 76 em alguns casos isolados. No final, foram contidos na base da repressão violenta, com a polícia numa cidade usando métodos como tortura, usando uma tira de couro úmido que era costurada ao redor do peito da pessoa para o couro secar, encolher e asfixiar ela aos poucos. Mesmo assim, a implementação do sistema métrico foi acontecer por completo aqui lá por volta de 1930, com a industrialização do Brasil. E ainda hoje você encontra produtos na feira, vendidos por medidas não convencionais como bacia de frutas, maço de verduras, litro de farinha e por aí vai. Não que outros países não tenham tido problemas, o México também teve seus conflitos, a própria França precisou de uma adoção bem gradual, mas nada se compara aos Estados Unidos, que ainda usam um sistema maluco numa região tão grande e tão economicamente importante. E o pior, com o sistema métrico enrostido por lá. Em 1875 foi criada uma Comissão Métrica Internacional,
com a assinatura de muitos países, incluindo Brasil e Estados Unidos. E essa comissão se reunia periodicamente para uniformizar as medidas e criar, manter e difundir o que seriam os padrões de medida, como, por exemplo, construir e distribuir réguas padrão de 1 metro feitas em platina e irídio, além de pesos de 1 quilo do mesmo material que eram distribuídos para os países participantes, para todo mundo poder calibrar os seus aparelhos. Pela primeira vez, um padrão só era distribuído para garantir a universalidade de uma medida no mundo todo, ao invés de cada um medir as coisas com o seu valor do seu jeito. E, em parte, essa salada de padrões anterior é um acidente histórico, é fruto de como a indústria daquele lugar começou, quando e onde começaram a eletrificação, o que priorizaram na hora de definir um padrão, o que os países vizinhos ou seus maiores parceiros comerciais usavam e por aí vai. Mas muitas vezes as coisas são incompatíveis intencionalmente, porque padrões são uma forma muito forte e muito direta de controle. Controle de quem pode ou não ter acesso a um recurso ou uma tecnologia e o custo para manter esse acesso. Tanto que aqui nas Américas, os países latinos foram alguns dos primeiros países do mundo a adotar o sistema métrico fora da Europa e fizeram isso mais rapidamente porque, ao invés de ter que negociar com a população, sustentar 2 sistemas de medidas por algum tempo, até hoje no caso do Reino Unido, programar transições longas, simplesmente impuseram normas e incorporaram mais um padrão de comportamento, de língua, de leis, de moedas que as colônias precisavam adotar e porrada em cima de quem reclamasse. Não é à toa que o sistema de medidas inglês, com libras, polegadas, onças, é chamado de sistema imperial. Por conta dele, paradoxalmente, o Império Britânico acabou facilitando a adoção do sistema métrico, uma vez que os ingleses já tinham massacrado e destruído sistemas de medidas mais tradicionais das colônias. Os ingleses usavam as medidas imperiais no pacote de comércio forçado e como uma forma de controle de uma região, já que eles eram inclusive os donos dos pesos padrão. Aí, uma vez que esse sistema original já tinha sido arrancado violentamente, imposto no lugar do que as pessoas usavam por séculos ou milênios, como na China, era mais fácil adotar um sistema internacional melhor e mais bem desenhado e mais neutro como o metro depois que os ingleses saíam ou eram derrotados. De maneira similar ao que acabou acontecendo na Alemanha e na Itália quando se consolidaram como países, porque aproveitaram um sistema externo mais coeso e mais neutro para unificar a balança de medidas padrão da confusão que tinham antes. Só que os Estados Unidos ficaram numa situação bem única nesse rolo todo aí, porque eles cresceram dentro do sistema imperial britânico e não foram convertidos, como é o caso da China ou da Índia, que são ex-colônias, mas ao contrário do Canadá, Nova Zelândia e Austrália, que pelo menos entraram, nem que de forma tardia no sistema métrico, ou estão entrando ainda, os Estados Unidos nem começaram a conversão direito por um acúmulo de motivos. Lá, na criação da comissão métrica, lá na década de 1880, ao mesmo tempo em que começavam a interagir com o sistema métrico, as propostas de adotar oficialmente o sistema, que eram oferecidas no Congresso, eram rejeitadas, e rejeitadas de um jeito bem maluco, mas não tão surpreendente dado o país, que foi ter o movimento conservador e patriótico denunciando essa influência estrangeira, com o direito a darem palco para teóricos da conspiração que diziam que os outros sistemas de medida, além do métrico, eram melhores e até mais sagrados do que o sistema métrico ateu dos franceses. Chegaram ao ponto de dizer que as pirâmides do Egito não tinham sido construídas pelos egípcios, mas sim por israelitas que usavam medidas ditadas diretamente por Deus e que essas medidas sagradas é que deveriam ser o padrão, que por acaso era um padrão parecido com o sistema imperial britânico, e se era para mudar que fosse para algo supostamente baseado na Bíblia e não em um sistema moderno e artificial. Como o Robert Kreis descreve no World in the Balance, eles alegavam que ateístas estavam conspirando contra os Estados Unidos e o sistema métrico era essa ferramenta globalista pagã. Então adotar o sistema métrico seria o mesmo que abandonar a cristandade. E os verdadeiros descendentes da raça superior dos anglo-saxões, que eram favorecidos como povo escolhido, deveriam seguir as medidas divinas de Israel que estavam registradas nas pirâmides de Gizé. Para você ver como os sistemas de medidas que estava sendo adotado em 1800 e tanto despertou o mesmo tipo de reação maluca que ainda hoje ressoa muito com movimentos anti-ciência como o movimento anti-vacina, entre outros que promovem superioridade de uma raça ou da sabedoria dos antigos ou de outros métodos. Essa rejeição conservadora cristalizada nesses elementos ilustra muito bem como ideias em comum aparecem e reaparecem independentemente da mudança que está sendo proposta. Seja essa mudança vacinas ou a ameaça de uma régua que foi graduada em centímetros. E aí, toda vez que retomavam esse debate da metrificação, quem era contra aproveitava esses argumentos convenientes malucos,
Quando retomaram o debate da metrificação em 1902, de novo apareceram críticos com livros negacionistas do sistema métrico. E tiveram apoio de engenheiros e da indústria, que já não eram favoráveis aos gastos com a readequação das fábricas e da formação. Então era uma mistura de conveniência e conservadorismo. E em 1916, com a Primeira Guerra e a necessidade de colaborar com países dentro do sistema métrico, como os países europeus, propuseram de novo a adoção e viram mais denúncias de que estavam tentando sabotar o verdadeiro sistema americano patriótico de medidas. A cada mais ou menos 5 anos, a ideia era retomada e nada avançava e veio até hoje, até os dias de hoje. Isso, claro, nas aparências, porque no cerne da coisa, o país já era métrico há muito tempo. Porque quem precisa sabe que é um sistema melhor. Quando os Estados Unidos receberam o primeiro padrão de quilo e do metro em 1890, colocaram em lei que as suas medidas de tamanho e distância, como pés e polegadas, seriam determinadas em relação ao metro, enquanto medidas de peso, como o pound e as libras, seriam padronizadas em relação ao quilo. Ou seja, já se vão mais de 135 anos que os Estados Unidos usam o sistema métrico sistematicamente de forma central para o governo, mas não admitem isso nas medidas do dia a dia. Cientistas na época até chegaram a dizer que, olha, é melhor implementar logo esse sistema métrico o quanto antes e enfrentar logo esse problema da transição, porque ele só vai ficar pior conforme a população crescia, e deu no que deu. Enquanto no mundo britânico e mesmo aqui no Brasil foi a industrialização que gerou demanda pelo sistema métrico, principalmente no meio do século passado. Nos Estados Unidos, ao invés de adotarem novas medidas, quando chegou essa hora, eles acabaram impondo um novo sistema no mundo, ou reimpondo o sistema imperial, principalmente por conta da Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra, com a Europa brigando, sobrou para os Estados Unidos fazerem os equipamentos de guerra dos aliados. E como o ótimo, mais um livro recomendado, How to Hide an Empire, conta, os Estados Unidos acabaram produzindo 84 mil tanques e 2,2 milhões de caminhões, entre outras tantas coisas, o que é algo num volume que hoje em dia a gente espera da China, por exemplo. E aí nesse processo de se tornarem o polo fabril do mundo, puderam aplicar os próprios padrões de medidas e os próprios sistemas de operação. E aí no esforço de guerra mundial, padronização e interoperabilidade eram especialmente importantes. Porque mais do que viabilizar que você conserte o seu próprio iPhone ou que você use peças da Ford no carro da GM, um avião feito nos Estados Unidos que era mandado para a França não podia ficar parado no chão por falta de um parafuso que só aquele avião usava. O que, além de um padrão universal entre equipamentos, também demandava um padrão universal entre indústrias, o que demanda uma precisão inédita para garantir que todo mundo fabrique peças que são compatíveis com precisão. Nesse período, o National Bureau of Standards, que é o equivalente ao Inmetro dos Estados Unidos, que determina os padrões que a indústria segue, inflou em quase 8 vezes o orçamento e criaram padrões que tiveram que ser adotados muito além da América do Norte. Foi daí que vem os padrões que a gente usa até hoje, e foi daí que vem inclusive o sistema, o International Organization for Standardization, que é o sistema ISO, que ainda está em uso. E pela necessidade de muitos países de comprar e vender para os Estados Unidos, depois da guerra, já que eles controlavam mais da metade da produção industrial do mundo em 46, o que eles exigiam se tornou padrão para todos. Assim como o dólar virou a moeda internacional, como eu falo no vídeo sobre o ouro, assim como o inglês e medidas dos Estados Unidos se tornaram o que muitos países europeus seguem até hoje, os instrumentos musicais passaram a ser afinados em 440 Hz e todo o sistema de aviação do mundo ainda segue o Alpha Bravo Charlie deles, apesar do engano canadense. E até o sistema de trânsito, das cores do semáforo ao sinal de pare dentro de um octógono vermelho, seguem o que os Estados Unidos impuseram, depois deles mesmos abandonarem um outro padrão que eles mesmos tinham imposto antes nas pessoas. E nesse privilégio de ditar o que o resto do mundo precisava seguir, sem ter que seguir nem o próprio padrão, eles adotaram o sistema métrico como base, mas ficou o sistema imperial na superfície no dia a dia. Até o Império anterior, que foi o britânico, era preciso colonizar diretamente um país para impor padrões dessa forma. Mas os Estados Unidos conseguiram fazer isso bem mais na base do comércio e da difusão das suas tecnologias, como quando a gente adota o protocolo de internet deles ou quando passamos a usar decoração de Natal com neve. E aqui eu estou calibrando o meu pneu em libras e tentando comprar um cano usando polegadas. Mas tem um consolo pelo menos. Isso é muito pior para eles, para quem está nos Estados Unidos. Nem quem usa diretamente ou exclusivamente o sistema imperial de lá se entende bem, principalmente quando entram frações em questão. De verdade, se você quiser ter uma noção do que acontece, procura por contas em pés ou polegadas no YouTube em inglês, para você ver o tipo de conta que alguém tem que fazer para, por exemplo, juntar 2 tábuas na carpintaria.
Isso é uma amostra grátis do que é interagir com o sistema imperial. E eu acho maluco como eu trombo com um cano de cozinha e me pergunto por que o cano é medido daquele jeito, e até se perguntando por que um país usa um sistema inadequado desses, e por que a gente segue esses padrões, dá para topar com um sistema que foi imposto à força aqui no Brasil, onde o grupo no poder queria imitar a Europa e aí usava sem dó a violência contra quem protestasse, enquanto nos Estados Unidos conservadores usavam fantasias da conspiração para preservar um sistema medieval para favorecer uma autoproclamada raça superior. Parece que isso aconteceu ontem ou amanhã. Se você quiser outras conversas como essa, aproveita e se inscreve aqui no canal, assim a gente recebe o vídeo regular e o Não Ficção, que é o nosso podcast de ciência do dia a dia com especialistas, todos feitos dentro das normas ABNT, dentro do sistema métrico de humanos para humanos. E, claro, você vai me ver lavando louça suja dos problemas que eu tenho em casa nos vídeos por aqui. Até o próximo. E um easter egg rápido para quem ficou até aqui. Toda vez que a gente vê essa discussão de sistema métrico, imperial e por que usam ou não usam isso, você vai ver argumentos do tipo, 99% dos países do mundo usam sistema métrico, mas só o que não usa pousou na Lua e andou por lá. E realmente, é o único país que alguém andou por lá. Mas duas coisas aí. Primeiro, foi usando o sistema métrico, que é o que a NASA usa desde sempre. E segundo, vamos ver por quanto tempo é o único.